Eu trouxe esse exemplo que nós temos lá no livro, mas o que eu tenho, o que eu irei mostrar a vocês é algo, é uma parte dele, na verdade. Considere essa equação aqui. Essa equação, perceba que não é linear por causa do quadrado. A gente não sabe resolver equações ainda que não são lineares. Sabemos? Sabemos caso seja separável. Ela vai ser separável. Mas, em todo caso, uma família de solução para essa equação é essa família aqui. Para esse exemplo, nós não iremos nos prendermos a como se encontra a solução. E sim, o que eu quero destacar para vocês é a questão do intervalo de definição em um PVI. Então, imagine essa equação diferencial sujeita à seguinte condição inicial, y de 0 igual a menos 1. Ou seja, nós temos o que? Um PVI. Eu poderia, inclusive, ter até apagar todo o resto do texto aqui. Acontece que, para esse PVI, a solução será esse y igual a 1 sobre x quadrado menos 1. Essa aqui, na verdade, é a solução, é a função que é a solução da nossa equação diferencial. E esse aqui, uma família, né? Na verdade é uma família. E esse aqui é o membro da família que satisfaz nosso PVI. Mas nós temos um detalhe. O domínio dessa função não é um intervalo, como a gente pode ver. Perceba que essa função, vou colocar ela de maneira mais clara aqui. Essa função é y igual a 1 sobre x quadrado menos 1. Não está definida para 1 e nem menos 1, porque zero o denominador. Então, quem é o domínio? O domínio é o intervalo do menos infinito até o menos 1. Depois, pega a parte do meio aqui, que é do menos 1 até o 1. E, por último, pega a parte do 1 até o infinito. A união desses três intervalos forma o domínio dessa função. Como nós já vimos diversas vezes, intervalo de definição e definição de uma solução, de uma equação, é um intervalo e não união de intervalos. Então, essa função sozinha não será a solução da nossa equação. Eu devo restringir a um intervalo. Nós sabemos que se eu restringir a esse intervalo aqui, vai ser uma solução para a nossa equação diferencial. Se eu restringir a esse outro, também vai ser uma solução. E se eu fizer isso com esse aqui, também será uma solução da nossa equação diferencial. Mas nós temos um detalhe importantíssimo. Aqui nós temos um PVI com essa condição inicial. Então, obrigatoriamente, o meu intervalo de definição da minha solução tem que conter o zero, que é o x da minha condição inicial. Aí nós olhamos para esses três intervalos. Quem desses intervalos contém o zero? Percebamos? E aí nós vemos que é o intervalo de menos 1 e 1. Então, guys, a solução desse nosso PVI é essa função. Vou apagar aqui. É essa função para x entre menos 1 e 1. Ou vamos colocar em forma de intervalo para x pertencente ao intervalo menos 1 e 1. Essa é a solução. Então, sempre... Isso aqui é o que eu já tinha comentado alguns vídeos anteriores, que quando a gente trabalha com o PVI, na hora de dar a solução, se tiver mais de um intervalo para nós termos que escolher, tem que ser escolhido um intervalo, obviamente, que contenha o nosso ponto correspondente à condição inicial. E eu quero exibir esse gráfico aqui para vocês, para a gente entender melhor. Eu vou exibir o gráfico dessa função. O gráfico dessa função está aqui no GeoGebra. Veja que a função 1 sobre x quadrado menos 1. Então está em verde. Temos essa curva aqui. Aqui o GeoGebra não está mostrando direito, mas não é bem o aplicativo, é por causa da escala. Mas veja que ele vai se aproximando do eixo. O professor tem uma distância grande, não, ele vai se aproximando. Se a gente fizer... Isso aqui é uma questão gráfica. Perceba que quando você vai subindo aqui... Aqui o que faltou pro
pro app. Então ele vai se aproximando do eixo. Mas não vem ao caso. Esse aqui é o gráfico da função. Mas quem é a nossa curva integral? Curva integral. A curva integral que corresponde à solução do nosso PVI. Vou tirar. Eu coloquei aqui a nossa função 1 sobre x² menos 1. E os x entre menos 1 e 1. Tá aqui ela, guys. Essa aqui vai ser a nossa curva integral. Parece uma parábola, mas não é uma parábola, tá, guys? Por que não é uma parábola? Porque essa curva possui duas assíntotas verticais. A linha x igual a menos 1 e a linha x igual a 1 são assíntotas verticais. Você pode verificar através do limite. E parábola não tem assíntota vertical. Então não são assíntotas. Essa aqui, portanto, é a curva integral correspondente ao nosso PVI. Se a gente esquecer por um momento o PVI, esqueça o PVI. Considerando apenas a equação diferencial, nós saberíamos que aqui nós temos três curvas integrais. É uma curva integral, é outra curva integral, é outra curva integral para a nossa equação. Por quê? Porque em todas essas curvas ela faz parte da função que satisfaz a nossa equação diferencial. É claro que essa curva integral ela não vai envolver a nossa condição inicial dada, serão outras condições iniciais. A nossa condição dada do nosso PVI, ela está nessa curva integral. Ok, guys? Então, esse era o objetivo desse vídeo, mostrar essas situações em que a tua solução, o domínio dela está particionado. E aí, como escolher o intervalo que faz parte do teu PVI. Ok? Thanks.